Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa das obras mais importantes da língua portuguesa, os Lusíadas. Olá! Mas assim, o nosso objetivo aqui não é fazer aquela análise literária de sala de aula, sabe? A nossa missão, com base numa discussão bem fascinante entre especialistas, é usar esse épico do século XVI como uma espécie de mapa mental. Um mapa mental, gostei da ideia. Exato. Para a gente entender como o mundo era imaginado naquela época. Uma época, vamos combinar, de transformações radicais. É isso mesmo. A grande questão que os materiais que a gente analisou colocam é: como é que Camões descreve o mundo? E a resposta, olha, ela é bem mais complexa e cheia de camadas do que se imagina. Ah, com certeza. Não é uma visão única, sabe? Um mapa só. É mais uma sobreposição de conhecimento, de fantasia, propaganda e, o que é mais curioso, até de avisos bem sombrios sobre o futuro. A ideia hoje é tentar desconstruir essas camadas para entender não só a visão de mundo do poema, mas também os mitos poderosos que ele ajudou a criar. Mitos que, aliás, perduram até hoje. Essa ideia de múltiplas camadas já me pegou. Porque quando a gente pensa nos mapas daquela época, a primeira imagem que vem é das cartas de navegação, os portulanos, né? Sim, claro. Imagino que essa seja a camada mais óbvia, a mais prática, a ferramenta de trabalho dos marinheiros, certo? Sem dúvida, essa é a base, a primeira forma de ver o mundo no poema. As cartas portulanas eram mapas pragmáticos. Certo. Elas nos preocupavam muito com o interior dos continentes. O foco era obsessivo nos detalhes da costa, nos portos, nos cabos, nos ventos. Eram guias para ir do ponto A ao ponto B com segurança. O mapa do dia a dia. Exato. Quando Camões descreve a rota do Vasco da Gama, ele está invocando essa geografia da experiência, do conhecimento que foi adquirido ali na marra, com muito risco. É um mapa do fazer. Entendi a parte prática. Mas Os Lusíadas é um épico, né? É uma obra que quer ser grandiosa, cheia de referências clássicas. Imagino que Camões não se contentou em só descrever uma carta náutica. Não mesmo. Ele quis conectar Portugal a uma história maior, uma tradição mais antiga, talvez. Exatamente essa é a questão. E isso nos leva direto para a segunda camada, que é a visão de mundo herdada de Ptolomeu. Ah, a visão clássica. A cosmologia greco-romana. Um mundo concebido com 3 continentes, Europa, Ásia e África, todos girando em torno do mar Mediterrâneo. O centro do mundo conhecido é chamada Oicúmene. Certo. E é esse o mapa que a deusa Tétis revela ao Vasco da Gama no final da jornada. Numa esfera mágica, é um momento simbólico fundamental, né? Totalmente. Totalmente. Camões está, basicamente, dizendo que o feito português é tão grandioso que merece ser inscrito na mesma tradição de Alexandre o Grande dos Césares romanos. Ele está atualizando e superando o mapa dos antigos. O que é curioso, e os documentos que a gente analisou ressaltam muito isso, é como as Américas, o tal Novo Mundo, são praticamente ignoradas no poema. Ignoradas. Existe só uma menção super rápida a Tenochtitlan. Se a gente pensar que o poema foi escrito décadas depois de Colombo, parece uma omissão deliberada. E certamente. O foco de Camões é o Oriente, a rota para a Índia. A epopeia dele é sobre a conquista dos espaços do velho mundo de Ptolomeu, não sobre o mundo totalmente novo. Entendi. E essa escolha nos leva à terceira camada, que é talvez a mais surpreendente, o chamado mapa zonal. Mapa zonal. E soa menos como geografia e mais como uma teoria. Quase climática. E era precisamente isso, era uma tradição que vinha de autores romanos, como Macróbio, e que dividia o globo não por massas de terra, mas por zonas climáticas. Acreditava-se que a zona tórrida, ali perto da linha do Equador, era uma barreira intransponível, uma região de fogo onde a vida humana seria impossível. Durante séculos, isso foi um dogma geográfico. E os portugueses atravessaram. E atravessaram. O feito dos navegadores, e do Gama em particular, ao cruzar essa zona e provar que ela era habitável, não foi só uma conquista náutica. Foi uma quebra de paradigma científico, psicológico. Eles superaram o medo do desconhecido e também a autoridade dos antigos. Então o que a gente tem aqui é um mosaico incrível,
Uma fusão da geografia prática dos marinheiros, Isso. da cosmologia clássica dos eruditos e de uma teoria climática quase medieval. É como olhar para o mundo por 3 lentes diferentes, todas sobrepostas ao mesmo tempo. Camões está jogando com tudo isso. É a síntese perfeita. Ele não nos dá um mapa, ele nos dá um compêndio de como se imaginava o espaço global no século XVI. Cada camada tem a sua função. Uma para ação, outra para glória e a terceira para sublinhar a superação de barreiras tidas como absolutas. Essa fusão de mapas me faz pensar numa das frases mais famosas do poema, aquela sobre navegar por mares nunca dantes navegados. Uhum. A forma como Camões descreve o espaço para se ligar dessa ideia de pioneirismo absoluto, de ser o primeiro. Mas a nossa análise sugere que a realidade histórica era bem diferente. E aqui a gente entra num dos pontos nevrálgicos do poema. Essa afirmação é, na verdade, uma construção poética. Uma fantasia muito poderosa, mas ainda assim uma fantasia. Como assim? O Oceano Índico, para onde o Vasco da Gama foi, estava longe de ser um mar virgem e desconhecido. Era há séculos um dos espaços comerciais mais dinâmicos do mundo. Nossa, Uma rede fervilhante que ligava a África Oriental, o mundo árabe, a Pérsia, a Índia e até a China. então não era um espaço vazio esperando para ser descoberto. Pelo contrário, estava cheio de gente, de rotas, de história. Exatamente. E a prova mais clara está na própria narrativa da viagem. Quando o Vasco da Gama chega na costa africana, em Malindi, ele está perdido. Ele não sabe como atravessar o Índico. E aí? E quem o salva? Um piloto local, um guia árabe ou guzerati, que conhecia aquelas águas como a palma da mão. Ou seja, os portugueses precisaram do conhecimento local para navegar num mar que o poema descreve como nunca dantes navegado. Entendi. Então, a pergunta inevitável é: por que criar essa ficção? Não é só um exagero poético. Parece que tem uma intenção mais profunda por trás disso. Se a gente ligar isso ao panorama geral, percebemos que as implicações são enormes. Essa fantasia ajudou a construir um mito fundador para a Europa moderna. Que mito seria esse? A ideia de que a renascença, a ciência e a exploração global foram invenções puramente europeias. A noção de que a Europa, sozinha, despertou um mundo que estava adormecido, passivo. Entendi. Os Lusíadas se torna talvez o primeiro grande épico a produzir e exportar esse mito global europeu. É uma fantasia de império. Uma fantasia de império? É uma forma muito forte de colocar a questão. Quer dizer, não é só contar uma história, é reescrever a história do mundo a partir de uma perspectiva única. Exato. É um ato político, que apaga a agência e a história de outras civilizações para engrandecer a sua. Precisamente. O poema cria uma mitologia para a expansão europeia, apresentando-a como um ato heróico e civilizacional num vácuo, quando na verdade foi uma inserção, muitas vezes violenta, em redes globais que já existiam e eram super sofisticadas. Certo. E essa mitologia, de um pioneirismo absoluto, teve uma vida muito longa. Moldou a forma como o Ocidente se viu por séculos. Isso lança uma luz completamente diferente sobre o poema. Deixa de ser só uma celebração e passa a ser também um instrumento de poder. Mas, ao mesmo tempo, a nossa análise aponta que a obra não é um bloco monolítico de propaganda, né? Não, de forma alguma. Existem vozes dissonantes, momentos de dúvida dentro do próprio texto. Com certeza. O poema é muito mais ambíguo do que parece. Ele está repleto do que as nossas fontes chamam de contos de advertência. Momentos em que a certeza do projeto imperial é abalada. E o exemplo mais forte disso seria o Adamastor. Sem dúvida, o gigante Adamastor, a figura mítica do Cabo da Boa Esperança. Mas ele é mais do que um simples monstro marinho a ser derrotado pelo herói. Muito mais. Ele não é só uma força da natureza. Ele fala. Ele tem uma história. Exatamente. Ele se apresenta como um antigo titã, um senhor dos mares que foi injustiçado. E mais importante, ele lança uma profecia terrível. Ele não prevê glória. Pelo contrário, ele prevê uma sucessão de naufrágios, mortes e desastres para os portugueses que ousarem passar por ele. Ele avisa sobre o preço de sangue que será pago para manter o império no Oriente. É a voz do sofrimento futuro,
uma profecia sombria no coração da epopeia heróica. A figura da Adamastor é potentíssima, quase uma antítese do herói. Fico pensando se essa é uma voz isolada de pessimismo no poema ou se Camões plantou outras sementes de dúvida ao longo da narrativa. Não é, de todo, uma voz isolada. Logo no início, antes mesmo de Armada a partir de Lisboa, a gente tem a cena do Velho do Restelo. Ah, claro. Uma figura anônima, um ancião que surge na praia e lança uma diatribe furiosa contra os navegadores. Eles os acusam de vã cobiça e de buscarem uma glória de mandar. É uma crítica direta. Uma condenação veemente de todo o projeto expansionista. Eles os repreendem por abandonarem a pátria, a família, em troca de uma aventura perigosa e, na visão dele, imoral. Muitos acadêmicos veem no Velho do Restelo a própria voz de Camões, ou pelo menos o seu lado cético, expressando as suas profundas dúvidas sobre o custo humano de tudo aquilo. Mas espera aí, tem um detalhe que não fecha. Como é que a gente reconcilia isso? Por um lado, temos essas advertências sombrias, quase anti-imperiais, como a Adamastor e o Velho do Restelo. Por outro, em várias partes do poema, Camões incita abertamente o seu patrono, o rei Dom Sebastião, a continuar a expansão, a conquistar o norte da África. Parece que o poema está puxando em duas direções opostas. E essa contradição é talvez a chave para entender a verdadeira natureza dos Lusíadas. Para decifrar isso, a gente precisa olhar para o contexto em que foi escrito. O momento histórico. Isso. Camões publica o poema em 1572. A viagem do Vasco da Gama, que ele narra, aconteceu em 1498, quase 75 anos antes. O poeta não está escrevendo no auge do poder português, mas sim num momento de profunda ansiedade e de claro declínio. Ou seja, ele está olhando para um passado glorioso a partir de um presente muito mais incerto. Exatamente. Na década de 1560, quando ele compõe a maior parte do poema, o Império Português já enfrentava, enormes dificuldades financeiras, militares, uma competição feroz com a Espanha. Ah, a rivalidade com a Espanha. Sim. Existe até um tom sutil, mas persistente, anti-castelhano ao longo da obra. Camões está evocando os heróis do passado, como Vasco da Gama, para inspirar, mas talvez também para avisar o jovem rei Dom Sebastião. O poema é escrito na sombra do próprio império que celebra. É uma ode à glória. Mas uma ode escrita ao entardecer. E esse entardecer se torna uma noite escura de forma tragicamente rápida, né? Logo depois da publicação. A obra, como você disse, é dedicada a Dom Sebastião. Sim, e a história de Dom Sebastião é o pano de fundo trágico que assombra os Lusíadas. Ele subiu ao trono com apenas 3 anos e cresceu com o peso da expectativa de uma nação inteira nos ombros. A grande esperança era vista como uma grande esperança aquele que restauraria a glória. O poema de Camões é, em parte, um espelho e um motor dessa esperança. 6 anos depois da publicação. E morreu tentando fazer exatamente o que algumas partes do poema pareciam encorajá-lo a fazer. Precisamente. Obcecado com a ideia de uma nova cruzada no norte da África, ele liderou uma expedição militar a Marrocos que terminou num desastre completo na Batalha de Alcácer Quibir. Foi uma catástrofe. O exército foi aniquilado. Grande parte da nobreza portuguesa foi morta ou feita prisioneira. E o próprio rei desapareceu em combate, sem nunca deixar herdeiro. É um soco no estômago pensar nisso. A morte dele cria um vazio de poder que leva diretamente à perda da independência de Portugal. Leva direto à crise de sucessão de 1580. Sem o herdeiro direto, o trono português é reclamado pelo rei mais poderoso da época, Filipe II da Espanha. No mesmo ano em que Camões morre, na pobreza, o Portugal e seu império são absorvidos pela coroa espanhola. O país perde autonomia por 60 anos. É uma ironia devastadora. Totalmente. A obra que celebra a fundação do Império é publicada no exato momento histórico que precede o seu colapso. O poema que era para ser o auge da glória se torna, quase que imediatamente, o epitáfio de um sonho. É a conclusão inevitável. Os Lusíadas não pode ser lido apenas como um monumento. É, inescapavelmente, também uma elegia. Uma celebração do que Portugal foi, ou do que Camões imaginou que tivesse sido, e um lamento profundo pelo que o país estava se tornando.
Essa tensão entre a celebração e o lamento é o que dá a sua profundidade, a sua melancolia. Então, para a gente amarrar nossa conversa, Os Lusíadas é muito, mas muito mais do que a história de uma viagem. É um documento complexo que nos revela múltiplas formas de ver e mapear o mundo no século XVI. Uhum. É uma poderosa máquina de criar mitos, especialmente o mito da Europa como o motor exclusivo da história global, e, ao mesmo tempo, é uma obra cheia de contradições, um conto de advertência com profecias sombrias, escrito à sombra do declínio de um império. Exatamente. E isso nos deixa com uma pergunta final para reflexão. Tendo em conta tudo isso, o poema, no fundo, ele glorifica o império ou serve como um aviso sobre a sua fragilidade e os seus custos humanos? Boa pergunta. Sabendo que o autor o escreveu durante o crepúsculo desse mesmo império e que o seu final trágico aconteceu logo a seguir, como é que isso muda a nossa leitura das suas passagens mais heróicas, mais ufanistas? Seriam os Lusíadas, em última análise, um ato de celebração ou talvez um longo e disfarçado lamento?